Olá a todos! Hoje vamos falar sobre a anatomia aplicada da vascularização arterial do membro inferior. Meu nome é Márcio Babinski, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e também faço parte do canal Humane Anatomy, um canal dedicado aos alunos de anatomia da Universidade Federal Fluminense e a todos que nos assistem. A anatomia do vascular do membro inferior, é importante comentar que todos os segmentos arteriais de membros superiores e inferiores, sempre temos uma inervação associada, uma inervação simpática. Então, essa imagem deixa claro para nós que, mesmo lá saindo a inervação através do nervo esplâncnico torácico, para a aorta, para o tronco celíaco, as mesentéricas, temos também a inervação aí para as ilíacas e comuns, interna e externa, e também para a artéria femoral, para o membro inferior, assim como a imagem também aponta essa relação com a inervação para o membro superior. Então, nós podemos visualizar nessa imagem esses detalhes que passam desapercebidos e não devemos esquecer, justamente pelo fato da associação do controle do sistema nervoso autônomo sobre o cardiovascular. Bom, partimos daqui para o membro inferior, então. Essa imagem é maravilhosa, ela nos aponta, então, a transição dos vasos na região inguinofemoral, né? Então, veja, eu tenho aqui a artéria ilíaca externa, que é um ramo da ilíaca comum, ela está lateral à veia femoral, que nesse caso está adentrando a parede abdominal, né? Então, as duas passam através do canal femoral. Então, tem um ósseo externo, um ósseo interno. Então, esse canal femoral serve de passagem para a artéria, veia e nervo femoral. Lembrando, então, que eu tenho uma van, eu tenho uma veia, de medial para lateral, uma veia, uma artéria e um nervo. Então, esse canal femoral também, justamente pelo fato de ele servir a passagem desses elementos neurovasculares, também pode ocorrer nesse canal femoral algumas hérnias femorais, hérnia de Amiant e hérnia de Garengot. Amiant mais comum em mulheres e Garengot mais comum em homens. Então, a partir desse momento, então, eu tenho aqui, logo após o ósteo, né, a parte externa desse canal femoral, eu tenho, então, uma artéria já com nome, né, está no fêmur, direcionada para o fêmur, artéria femoral. Então, a femoral comum, né, essa femoral comum, ela vai, obviamente, à frente vai se ramificar. Antes disso, ela deixa alguns ramos. Então, nessa imagem aqui, nós podemos observar essa artéria femoral, né, transitando já passou pelo canal femoral, e aí ela até é visualizada aqui nesse hiato safeno, né, deixando alguns ramos, como a artéria epigástrica superficial, uma circunflexa ilíaca superficial, e alguns raminhos pudenda externa e pudenda externa superficial e profunda, dos dois lados. Também consigo visualizar essa artéria epigástrica inferior aqui, nessa parte rebatida da parede, que na realidade ela está ascendendo na parede interna do abdômen para penetrar aqui no reto abdômen e sobe toda a parede do abdômen. Nessa imagem, então, mostra claramente essa epigástrica inferior ascendendo aqui, né, dos dois lados, ascendendo pelo envelope, né, por esse compartimento aqui do músculo reto do abdômen. Na altura do umbigo, um pouco acima, ela se anastomosa com a artéria epigástrica superior, que é uma continuação da torácica interna, que é o primeiro ramo, né, inferior aí da subclávia de cada lado. Então, ela vai irrigar o músculo reto do abdômen. Também essa artéria epigástrica inferior é importante aqui no abdômen, na parede interna, juntamente com o ligamento inguinal, a epigástrica, para que nós possamos definir, então, o trígono de Hasselbalch. Então, a artéria, ela é um elemento importante aí de ponto de reparo anatômico para nós definirmos o nosso trígono de Hasselbalch, onde acontecem as hérnias inguinais diretas. Bom, voltamos aqui à coxa, então, ainda aqui ilíaca externa, artéria, deixando, então, uma circunflexa ilíaca profunda, transitou pelo canal femoral, então já tem uma circunflexa ilíaca superficial. Aqui eu vou ter uma artéria, então, femoral, né? Essa femoral comum, depois ela vai se bifurcar em artéria femoral profunda,
para os compartimentos da coxa, para irrigar a musculatura da coxa, e a artéria femoral, que ela transita mais superficialmente, também emite ramos perfurantes para a musculatura, que nós podemos observar aqui esses ramos musculares perfurantes. Tá? Então, um pouquinho ainda acima, nessa artéria femoral tão profunda, ela vai deixar alguns ramos, que são as circunflexas medial e lateral do colo do fêmur. Então, elas são importantíssimos para a irrigação da articulação do quadril. Essa imagem, de uma vista anterior, um corte, demonstrando, então, a artéria femoral profunda, ela, então, emite dois ramos, um ramo medial, a circunflexa medial do fêmur, e uma circunflexa lateral. Então, a medial, ela é mais posterior, a lateral, ela é anterior, considerando essa face anterior e posterior do fêmur, considerando a região transtrochanteriana anterior e posterior. Notem que ela é medial e lateral, e esses ramos, eles margeiam aqui o tendão do músculo psoas. O músculo psoas se prende ao trocânter menor do fêmur. Então, essas duas circunflexas, elas emitem ramos, né? Então, aqui eu tenho um ramo transverso, descendente, eu tenho um ramo ascendente, esse ramo ascendente, ele vai transitando exatamente na linha transtrocantérica, na base do colo do fêmur, e atravessa a cápsula articular, né? E irrigando, então, o colo do fêmur. Tanto, então, a circunflexa lateral, nesse ramo ascendente, é que ela vai deixar artérias retinaculares, uma superior, que está lá em cima, uma média, uma anterior e uma inferior. Então, a superior, anterior e inferior. Lembrando que essa artéria ascendente aqui, a circunflexa, esse ramo ascendente, ela se anastomosa lá com o ramo que é da circunflexa medial. E esses ramos retinaculares, também chamados de subsinoviais, irrigam que o colo e a cabeça do fêmur. Na vista posterior, então vejamos a circunflexa medial, que está lá, então essa é a vista posterior, aqui a circunflexa lateral. A anastomose que acontece entre as duas e seus ramos retinaculares, agora superior, posterior e inferior. Lembrando, então, são três essas retinaculares, superior e inferior, tanto da circunflexa medial quanto lateral, e aí na circunflexa lateral eu tenho uma anterior no meio, né? Então seria mediana. E da ramo, então, da circunflexa posterior, eu tenho uma retinacular posterior. Então, uma decoreba, gente, superior, anterior e inferior para a circunflexa lateral, e para a circunflexa medial é superior, posterior e inferior. São ramos que transitam aqui no colo em direção à cabeça do fêmur, tá? Então, observe uma coisa importante, a cápsula articular, aqui os seus ligamentos, né, isquiofemoral, tem o ilho femoral e o púbio femoral. Esse isquiofemoral posterior, a anterior, então, é aqui o púbio femoral. Bom, aí, então, eu irrigo a cabeça do fêmur, de extrema importância para a ortopedia. Veja essas imagens mostrando aqui, então, a circunflexa esquerda, né, o lado esquerdo, uma circunflexa lateral, uma circunflexa medial, né? As duas se anastomosam e as duas enviam esses ramos retinaculares. Outro ramo importante, né, que vem lá de dentro da obturatória, é um ramo para a cabeça do fêmur, através do ligamento da cabeça do fêmur, então tem uma artéria. Isso encontra importância em certas situações. Uma delas é a necrose avascular da cabeça do fêmur, que leva, então, a alteração importante aqui do formato da cabeça do fêmur, trazendo muita dor, uma instabilidade e uma necrose, podemos evoluir para uma necrose. Então, por vários motivos, né, sobrecarga, sobrepeso, traumas, e aí você tem microtraumas, você leva a uma alterações metabólicas também, você leva uma isquemia da cabeça do fêmur. Então, vejamos aqui o normal, e aqui, obviamente, também a estrutura óssea, né, do tecido normal, bem irrigado, bem vascularizado, e já simulando uma osteopenia, uma osteonecrose, e aí, obviamente, também uma reorganização dessa cabeça do fêmur, tanto é que na superfície nós observamos aqui um achatamento. Nessa outra imagem, o que pode ocorrer, né? Então, se eu tenho uma isquemia, eu posso levar um achatamento, colapso um achatamento, colapso da cabeça femoral com área de necrose. Então, isso porque não houve uma irrigação adequada, tem uma isquemia, então isso leva
uma necrose avascular do fêmur. Aqui uma imagem de radiografia em várias fases, né, uma classificação para isso dentro da ortopedia. Eu tenho aqui já uma área em que eu consigo perceber que tem o que mais vai confirmar, obviamente, são outros exames de imagem, a ressonância, tomografia, mas aqui eu já consigo perceber que eu tenho uma alteração nessa cabeça do fêmur, ainda o formato anormal. Aqui já aparece área de esclerose aqui, deformando essa cabeça, né? Então, aqui muito mais claramente essa esclerose com uma alteração morfológica de reorganização óssea e aqui um achatamento, né? O colapso. Houve uma fratura aqui e ela se colapsa, alterando, trazendo mais dor ao paciente. Como é importante, então, essa irrigação arterial? Veja as duas circunflexas aqui, lateral e medial, irrigando a cabeça, o fêmur, e aqui a obturatória, que é o seu ramo para a cabeça. Então, nessa osteonecrose da cabeça do fêmur, eu tenho uma isquemia, não vai sangue, e essa imagem mostra claramente, então, uma necrose de coagulação, uma necrose por isquemia, e aí você tem uma falha, uma reorganização desse osso e colapso, né? Então, um osso necrosado colapsado, podendo ter sangramento para a cavidade articular. Outro fator importante associado a isso, veja, essa imagem de uma senhora sentada, né, obviamente, o que mais ocorre, então, em idosos, que é a queda do próprio nível, com impacto no solo do quadril, então, levando a quê? Levando à fratura do colo do fêmur. Essa fratura pode ser a fratura do colo, uma fratura pode ser transtrocanteriana, ou transtrocantérica, pode ser também chamada hipertrocantérica, ou ainda uma fratura subtrocantérica. Mais comum, então, a fratura do colo e a fratura da transtrocanteriana. Então, geralmente, você vai encontrar um paciente que está sentado, ou ao exame está deitado, nesse momento se percebe que o membro que está fraturado, ele está rodado externamente, tem uma rotação, né, e vai ter um encurtamento desse membro. Então, é importante lembrar que a anatomia aqui vai ser um ponto-chave para você entender. Então, se eu tenho uma fratura do colo, eu tenho uma fratura que é exatamente aqui. Ela é chamada de fratura basocervical, transcervical e subcapital. Então, na realidade, estão nesse espaço aqui, que é o colo do fêmur. Então, você tem aqui uma fratura do colo. Fora disso, a partir das linhas intertrocantéricas, né, então eu tenho o trocânter, então a fratura trans ou pertrocantérica. Então, mais ou menos aqui 5 centímetros abaixo desse trocânter menor, eu tenho aqui a fratura subtrocantérica, abaixo do trocânter, então ela é subtrocantérica, e aí é somente uns 5 centímetros. Bom, qual é o ponto reparo anatômico importante? Se eu tenho uma cápsula articular que essa imagem mostra, fixando aqui na base, nessa linha intertrocantérica, essa cápsula articular, ela, com a fratura, sangramento desses vasos retinaculares, acabam tendo um acúmulo de sangue, né, nessa região da cápsula, então, fazendo com que não ocorra muito desvio da cabeça do fêmur. Se não tem muito desvio, eu tenho a cápsula aqui íntegra, eu vou ter a musculatura por fora que favoreceria uma rotação mais intensa. Então, fratura de colo, a rotação não é tão intensa, não é tão expressiva essa rotação, e o encurtamento também não. Agora, quando tem uma fratura nessa aqui, seja transtrocantérica ou subtrocantérica, lembramos que eu tenho músculos que se prendem aqui, que rodam esse membro, né? Então, essa rotação aqui, bem mais evidente, ela acontece em fraturas trocantéricas e subtrocantéricas, por conta da ação muscular dos músculos nesse mecanismo do trauma. Então, vejamos, fratura do colo, pouco rodado, pouco encurtado. Fratura trans ou subtrocantérica, bem rodado o membro e mais encurtado por ação muscular. Então, isso é importante, e essa vascularização vai ser importante se tem uma fratura de colo, o outro fator importante é a idade do paciente, né? Então, quanto mais idoso e menos social, menos vida ativa social ele tem, é um deambulador mais doméstico, então vai ter uma escolha de um tipo de osteossíntese, né? De um tipo de prótese, ou se ele é jovem, ativo, outro tipo de prótese. Se a fratura é transtrocantérica, então nós temos um tutor lateral aqui que não terá problema, e aí jovem ou idoso ainda, ativo, pode se beneficiar dessa fixação.
Bom, então aqui no corte agora mostrando mais uma vez a circunflexa medial e lateral e como elas penetram aqui no colo fêmur, as retinaculares, né? E aí se anastomosam na cabeça do fêmur com a artéria do ramo acetabular, essa artéria, o ramo obturatória. Aqui uma outra imagem, então para ficar bem claro a vocês, ela é circunflexa passa margeando então ao tendão do músculo ilio-psoas, artéria circunflexa medial ao ilio-psoas, lateral ao ilio-psoas, em direção lateral, em direção medial, tá? Porque exatamente esse plano aqui, medial, é que vai passar a femoral profunda, que deixa esses ramos importantes para o colo do fêmur. Importante falar por conta da ortopedia e do alta incidência de fraturas de colo de fêmur ou transaquaterianas em idosos. Então, essa imagem agora é por sobre, então a femoral, aqui a femoral profunda, com seus ramos circunflexos, nós já falamos, né, aqui é a circunflexa medial, também deixa um raminho para os músculos adutores, né, e irrigam também a cápsula, e também ramos nutrícios, né, perfurantes para o osso aqui, para nutrir esse osso e a articulação. Agora a imagem aqui, representando essa femoral, mais uma vez nós falamos, lembrando, então, que a circunflexa lateral, ela vai deixar aquele ramo que eu falei ascendente, um ramo transverso. Esse ramo transverso, então, ele é afetado nas fraturas subtrocantéricas, e esse ramo ascendente nas fraturas transtocanterianas. E as retinaculares são mais afetadas, então, na fratura de colo. Também essa circunflexa deixa um ramo descendente aqui, um ramo descendente da artéria circunflexa, vai se anastomosar com outros ramos e irrigar aqui a musculatura se anastomosar a musculatura da coxa. Percebam que essa femoral profunda continua-se com ramos perfurantes, esses ramos musculares, e ramos perfurantes também para quem? Para o fêmur, é um grande osso, o maior osso longo do corpo, então ele recebe uma grande quantidade de sangue. Então tem ramos perfurantes para o osso, e perfurantes, ou também chamados de musculares, para a musculatura da coxa. A artéria femoral, ela deixa alguns ramos aqui musculares também, né? Lembrando que a femoral, antes de bifurcar em femoral profunda, ela tem, então, um ramo que eu falei, pudendo externo, e uma pudenda interna e externa, ou também chamada superficial e profunda. Vejam aqui, essa superficial, e aqui embaixo a externa, profunda. Aqui, entre as duas, eu vou encontrar, então, aqui a superficial, desculpa, e aqui a profunda. Logo acima, então, a epigástrica superficial, a epigástrica inferior, a circunflexa superficial do ilho e a circunflexa profunda do ilho. Né? Agora, a artéria femoral, ela deixa, lá na porção final do fêmur, ela atravessa um hiato adutor que tem aqui, né? E aí, ela penetra em sentido medial, esse hiato adutor, transita aqui em sentido posterior, lateral e posterior ao fêmur, nessa região posterior ao joelho, que nós chamamos, então, essa artéria agora de artéria poplítea. Essa artéria poplítea, então, na realidade, é a continuação da artéria femoral. Então, que ela passa pelos hiatos dos adutores, né? Então, ela é chamada de artéria poplítea. Lembramos que essa poplítea, então, ela vai deixar alguns arcos aqui, né? Vamos ter uma artéria que eu chamo de artéria superior ou genicular lateral superior, tem uma genicular medial superior, e aqui embaixo ela vai deixar uma genicular, né, ou do joelho, artéria genicular lateral inferior e outra lateral medial inferior. Então, vejam, a poplítea ela deixa 4 ramos só para o joelho. Então, uma genicular superior lateral, superior medial, inferior lateral, inferior medial, formando-se essa anastomose rica. Essa lateral do joelho, então a genicular lateral, ela manda um ramo ascendente para se anastomosar com ele ramo descendente, ok? Da circunflexa lateral. Aqui, então, forma um complexo e para nutrir, forma uma rede patelar de anastomose para nutrir também a patela. Notem que essa é superior medial, e aí tem ramos penetrantes ramos perfurantes para o osso, né, os ramos para essa epífise aqui distal do fêmur, e logo essa poplítea, antes ainda atrás da tíbia, do platô tibial, ela se bifurca em artéria tibial posterior, né, e uma artéria tibial anterior. Alguns autores trazem como artéria tronco tibiofibular, porque ela vai se bifurcar à frente. Então, tronco tibiofibular, né? E aqui na membrana interóssea, entre a cabeça da fíbula e aqui o tubérculo
essa tubérculo anterior, a TAT, o tubérculo anterior da tíbia. Então, exatamente aqui eu tenho uma abertura, né, tem um ósteo nessa membrana interóssea, para a passagem dessa artéria tibial anterior, que vai ser responsável para nutrir a loja anterior da perna, os músculos da loja anterior da perna, tá? Então, aqui posterior eu tenho a anterolateral, né, que está na astomose, né, essa tibial. E o tronco tibiofibular vai bifurcar mais ou menos esse plano, um pouco mais abaixo, mais para a loja posterior da perna, e uma artéria tibial posterior e artéria fibular. Nessa outra imagem ainda eu mostro para vocês, então, aqui a transição da femoral para a artéria poplítea, né, passando por esse septo, criando, que é o canal dos adutores. E aqui já deixando ramos musculares ainda. Lembrando dessa femoral, voltando a ela, né, para algumas situações, alguns pontos de reparo anatômico. Então, eu tenho a espinha ilíaca anterior superior, eu tenho o tubérculo púbico. Então, exatamente na metade da distância, é mais ou menos, né, onde eu encontro a artéria femoral passando. Isso é importante porque, geralmente, aqui a gente utiliza essa artéria para fazer punção de gasometria, ou artéria radial ou artéria femoral, faz uma punção na artéria para colher um pouco de sangue arterial e verificar a PCO2, a PO2, o base excess, enfim, verificar como está o pH desse paciente, como ele se encontra. Geralmente são pacientes graves, né? Então, essa artéria femoral aqui ela é bem superficial. Isso é importante saber que ela é superficial e que ela passa exatamente no meio, porque traumas podem ocorrer aqui na superfície, com laceração e o sangramento, como é o caso conhecido após um casamento, o noivo cai com a taça no bolso e cai ao solo, escorregou, caiu, estava com a taça no bolso, a taça cortou a artéria femoral superficial, ele sangrou até o socorro e entrou em choque. Infelizmente, no dia do casamento, a noiva virou viúva. Então, veja como é superficial. E também pelo fato de, pessoal, olha, o conhecimento anatômico é importante. Saber que está exatamente no meio, basta deitar o paciente, né, de cubo dorsal, e você, com peso corporal, comprime. É só comprimir essa artéria que não vai sangue para aí. Então, uma compressão poderia ter ajudado esse indivíduo. Bom, a artéria femoral está aqui, e essa região dela transita exatamente no meio, eu chamo, então, que trígono de Scarpa, né? Trígono femoral ou de Scarpa, entre, então, ligamento de Poupart, o ligamento inguinal, aqui o sartório, margem medial, e aqui o margem medial do músculo adutor, ainda o grácil por essa região. Então, aqui eu tenho o trígono femoral. Geralmente, então, é de lateral para medial, tem um nervo, uma artéria e a veia, e alguns vasos, alguns linfonodos. Então, pode ser uma nave ou pode ser uma van, como queiram, para gravar como método mnemônico a ordem. A veia femoral está ascendendo, ela é medial, a artéria está no meio, descendo, e o nervo femoral está mais lateral. Importante palpar, saber isso para você palpar, né, e aí puncionar essa artéria. Então, lembrando aqui que ela é um eixo retilíneo, se eu traçar no meio da distância, até o côndilo medial. Exatamente aqui no canal adutor, ela migra, ela muda de direção. Essa região é bem superficial, então ela é palpável, é importante que se palpe a artéria femoral. Eu diria que essa imagem tem um lapso de erro, seria um pouquinho mais superior, mas aqui também pode pegar. Então, geralmente, ela é mais superficial aqui em cima, aqui você consegue palpar essa artéria femoral. Aqui uma outra imagem mostrando de novo essa representação da importância que existe, né, na metade da distância entre, então, o ligamento inguinal. E aqui uma imagem, né, usando o polegar, né, tubérculo púbico, e o dedo mínimo no espinha ilíaca anterior superior, exatamente na metade, aí favorece. E essa imagem está no livro do Anatomia Orientada para a Clínica, do Keith Moore. Então, vejam como é superficial, e a imagem mostra que você pode salvar uma vida, né, como poderia ter acontecido com um noivo, comprimindo essa artéria. Aqui o canal adutor, né? Então, só mais uma vez chamando a atenção, e antes disso, percebemos aqui uma artéria, um ramo articular e um safeno dessa artéria, então, para o joelho, que forma no plexo patelar. Bom, na vista posterior, só para lembrar, membro inferior também, então não é ramo da femoral, mas é importante lembrar dessa artéria glútea superior e glútea inferior. Então vejamos, ela é superior ao piriforme e inferior ao piriforme, assim como os nervos, nervo glúteo superior, glúteo inferior, superior ao piriforme, inferior ao piriforme, que é onde surgem aqui na região glútea. Então essa artéria
essas artérias, juntamente com o nervo, estão, essa superior é para o músculo glúteo mínimo e glúteo médio, a glútea inferior artéria para o glúteo máximo. Então, inferior para o máximo, superior para o médio e mínimo. Tá? E também essa inferior aqui, ela vem a auxiliar na irrigação posterior, se anastomosando, uma circunflexa medial. Veja a circunflexa medial aqui, do fêmur, irrigando a musculatura e se anastomosa com essa glútea inferior. Então, anastomose bem importante. Aqui nessa vista, nós conseguimos observar, então, a femoral com seus ramos, né, segundo, terceiros ramos perfurantes femorais, aqui, né, e para a musculatura. Aqui a poplítea, essa poplítea, então, deixamos na vista posterior agora, mais claro para se compreender, então, a superior medial do joelho, superior lateral do joelho, inferior medial do joelho, inferior lateral do joelho. Do joelho, ou também, alguns deles como genicular superior, inferior, medial e lateral. E aqui ela, por sua vez, estão penetrando aqui na musculatura do sólio, né? Logo abaixo, a poplítea é o momento em que ela deixa esse plano poplíteo, e aí ela vai se dividir em tronco tibiofibular e tibial anterior. Então, é importante que nós conheçamos essa região aqui, né, esse losango, que na realidade é a fossa poplítea. Então, tem a margem lateral do bíceps, eu tenho aqui o semembranáceo e as duas cabeças do gastrocnêmio, medial lateral. Então, aqui transita lateralmente o nervo, né, um ramo, então, fibular, que é um ramo do nervo tibial. Eu tenho aqui a artéria poplítea, né, eu tenho a veia poplítea no meio. Então, nervo, veia e artéria. Agora mudou aquela ordem, não podemos confundir com aquela ordem lá femoral, que seria nervo, artéria e veia, van ou nave. Aqui eu tenho um nervo, eu tenho uma veia e tenho uma artéria. Tá? Então, essa fossa é importante. E aqui a artéria geralmente é um pouquinho mais profunda, né, do que a veia. Tá? Mas geralmente as artérias procuram ficar mais profundas, mais escondidas, justamente para evitar trauma de superfície. Aqui um outro esquema mostrando a veia safena-parvo drenando. Bom, aqui então a artéria poplítea ainda vai atravessar o músculo, o arco tendíneo do sólio, né? E aqui consigo visualizar melhor ela, não só ela, como também o nervo tibial, passando aqui nesse mesmo arco tendíneo, e aí essa artéria, ela bifurca logo abaixo, em tibial anterior, que é para a loja anterior da perna, e aqui a tibial posterior. A posterior divide-se logo em fibular e em tibial, continua-se como tibial posterior, tá? Então, tronco tibiofibular, aqui a fibular e aqui a tibial posterior. Tibial posterior para uma loja profunda, então, superficial e profunda da perna, e a fibular para a musculatura lateral da perna. Essa imagem mostra, então, aqui ainda posterior, a tibial posterior junto com o nervo, né, passando entre o músculo tibial posterior aqui, e ela transita até o maléolo. Aqui no maléolo ela vai mergulhar junto com o nervo num túnel, por baixo desse retináculo, então tem um túnel do tarso aqui. Antes disso, ela deixa ramo, que é um ramo comunicante, né, com a fibular, ok? E um outro ramo anterior que vai formar maleolar medial, tá, da tibial. Então, e aqui nessa outra imagem nós conseguimos observar a artéria, então, fibular, né, debaixo aqui dessa musculatura, transitando para um plano lateral. Nessa imagem aqui, agora vista anterior, né, do joelho ainda, notem a tibial anterior, o tronco tibiofibular, falamos da tibial posterior da fibular, aqui está a tibial anterior. Então, para a musculatura, ramos musculares, perfurantes, para a musculatura tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor do hálux, né, juntamente com o nervo fibular profundo. Aqui um ramo recorrente, que é lá da tibial anterior, para o joelho e para a patela. Então, essa tibial anterior, ela desce entre os músculos, no trilho dos músculos, lá na transição do pé, na região do pilão tibial, ela logo um pouco acima da articulação, talo tibial, né? Então eu tenho ela deixando seus ramos maleolar medial e maleolar lateral, que é a lateral se anastomosa com a fibular, que sai exatamente aqui na membrana interóssea, e aí se anastomosa. Então, para o maléolo lateral e para o maléolo medial. A tibial anterior, nessa transição, ela já muda de nome, chamada de dorsal do pé.
Então, a artéria dorsal do pé e não chamada de pediosa. Pedioso é o pulso, a artéria chama-se artéria dorsal do pé, que emite o pulso pedioso. Logo abaixo, então, ela deixa o ramo aqui uma tarsal medial, uma tarsal lateral, e continua se criando aqui um arco, uma artéria arqueada, né? E, por sua vez, ela emite seus ramos metatarsais dorsais, e que vai se anastomosar com os metatarsais plantares, dando origem aqui às digitais plantares e dorsais, formando as digitais próprias para o dedo. Nessa outra imagem, mais claro, conseguimos visualizar isso, as digitais próprias dos dedos aqui. Correm lateralmente aos artérios, né? Assim como os dedos da mão. Aqui esse arco também envia um ramo aqui, que nós chamamos, então, ramo muscular para os músculos do dorso do pé, os músculos intrínsecos do pé saem aqui dessa dorsal. Aqui um desenho esquemático, mostrando mais uma vez, então, uma vista anterior dessa artéria tibial anterior, e aqui ela no pé, chamada dorsal do pé. Então, criando um arco tarsal, lateral, e uma artéria arqueada. Então, e anastomose essa tarsal e a arqueada. E deixam ramos perfurantes para os ossos do tarso. E aqui as metatarsianas, né, dorsais, lembrando que entre o primeiro e o segundo raio, essa artéria, ela mergulha, aqui deixando o ramo para o hálux, né, e mergulha para se anastomosar com um arco plantar profundo, e as metatarsianas e as digitais, como já falamos. Aqui um desenho esquemático de superfície, é importante que nós possamos entender para poder examinar. Então, vejam, esse é o dorso aqui desse pé, consigo visualizar o tendão, né, extensor longo do hálux aqui um bloco, extensor longo do hálux, dos dedos, e tibial anterior que vem para cá, extensor longo do hálux e dos dedos aqui. Então, é exatamente aqui que vou achar a dorsal do pé. Então, tem os tendões aqui, primeiro e segundo raio, aqui os tendões passando em primeiro e segundo raio, exatamente transitando por debaixo desse extensor longo do hálux, eu vou ter a artéria, então, dorsal do pé, em direção ao primeiro e segundo raio. Depois, aqui na vista medial, eu consigo notar agora a tibial posterior mergulhando naquele ponto que nós falamos, né? Exatamente nessa região aqui abaixo do retináculo dos flexores, né? E aí, ela transitando aqui por esse túnel do tarso, né? Então, ela deixa raminhos calcaneanos, e aqui ela se continua como plantar medial. Na planta do pé, um pouco acima, ela se bifurca em plantar lateral e plantar medial. Nesse desenho aqui, mais uma vez, de superfície, é importante. Então, palpamos o maléolo medial, palpamos o calcâneo. Na metade da distância, eu tenho um túnel do tarso. E aí eu tenho o retináculo dos flexores. A artéria tibial posterior está passando junto com o nervo e veia tibial posterior aqui nesse túnel do tarso, e juntamente com os tendões. Aí, logo abaixo, nós vamos perceber que ela se bifurca. Então, essa aqui é uma vista lateral, olha aqui a base do quinto, a vista lateral, então essa tibial posterior que nós acabamos de falar. Aqui ela está mergulhando no túnel do tarso. Pouco antes, ela deixa o ramo maleolar medial posterior, que se anastomosa com o maleolar medial superior. E juntamente com quem? Ramo agora da dorsal da artéria tibial anterior. Então, a tibial anterior emite um ramo com a tibial posterior e faz um arco aqui, né? E a mesma coisa o lateral. Então, eu tenho aqui uma maleolar lateral, e passando entre a tibial anterior e a tibial posterior, eu tenho a fibular, né? Vejo que a fibular aqui embaixo, junto com ramos da tibial posterior, são ramos para o calcâneo. Então, é uma irrigação, de certa forma, pobre para uma região em que se tem muita carga. Então, fraturas aqui tem que se considerar bem essa vascularização. Também com uma vascularização que é pobre aqui no seio do tarso. Então, tem ramos que transitam no seio do tarso, uma fratura pode complicar bastante. Então, notem aqui também que essa tibial anterior forma esse arco tarsal lateral, e lá uma artéria arqueada, que nós falamos, isso acaba se anastomosando. Na planta do pé, então, a tibial posterior, ela abrindo em plantar medial, que nós falamos, e plantar lateral. Essa plantar medial, ela vai em direção, essa é a artéria plantar medial, em direção ao hálux, e aqui ela abre em ramos, né, bifurcando, se anastomosando, então, ramos mais superficiais. A plantar lateral, ela vai para ramos mais profundos, nutre toda a musculatura intrínseca do pé, deixando seus ramos metatarsais plantares, né, e aí, por sua vez, se anastomosam os ramos dorsais, formando, então, as digitais plantares e digitais próprias. Aqui uma vista medial, então a plantar medial e a plantar lateral, tá? Então essas plantares aqui
cabo anastomoso, a planta lateral, mergulhando por debaixo da cabeça oblíqua do adutor do hálux, né, e deixando seus ramos metatarsais plantares. No dorso do pé, tibial anterior, com arco aqui plantar, arqueada, né, com seus ramos, então, metatarsais dorsais, e agora para os músculos interósseos, lembrando que na base dos metatarsos ela deixa raminho para se comunicar com o arco plantar profundo, que nós encontramos aqui nessa imagem. Então, aqui são elas, se nós estamos usando com o arco plantar profundo, e aí seus ramos metatarsais e as digitais plantares e próprias. Aqui a nossa literatura para essa aula.